Graça e paz, irmãos, boa noite, um tempo bom, um tempo gracioso, que o próprio Deus tem nos proporcionado, um tempo de estudo da palavra do Senhor. Nós temos estudado sobre fundamentos, uma base sólida para uma vida bem-sucedida. Glória a Deus. Por gentileza, abra a sua Bíblia, Salmo 111, apenas do versículo 1 ao versículo 4. Salmo 111. Por favor, abra a sua Bíblia, acompanhe, juntamente com a sua família, aonde você estiver, abra a sua Bíblia e acompanhe esta leitura, Palavra de Deus. Salmo 111, do versículo 1 ao versículo 4. A palavra de Deus nos diz: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, em sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, feche seus olhos, ore ao Senhor, em uma oração de adoração ao nome do Senhor neste momento. Deus, louvado seja o teu nome. Reconhecemos a tua majestade, reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos o teu poderio, reconhecemos o teu senhorio, Pai. Engrandecemos o teu nome pelo aquilo que o Senhor é. Engrandecemos o teu nome porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus gracioso e fiel com cada um de nós. Agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Queremos te pedir também, Senhor, que o teu Espírito Santo possa ir aos corações de cada um dos meus irmãos que estão agora nessa transmissão, fortalecendo a fé em Cristo Jesus, ajudando em sua caminhada, e que possamos diariamente olhar e reconhecer ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. É essa nossa oração que te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós vamos louvar e engrandecer ao nome do Senhor Jesus com o ministério de louvor.
saber, mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pro teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pro teu louvor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor é o autor da vida, e Ele deve ser engrandecido em todo o tempo.
Por favor, abra sua Bíblia, Salmo 4, apenas o versículo 5 ao versículo 8. Salmos 4. A palavra de Deus nos diz: oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Davi, diante das suas preocupações, diante da sua angústia, Davi, ele confiou e descansou no Senhor. Da mesma forma, meus irmãos, que possamos, diante das preocupações, diante de tanta angústia, diante desse momento que nós temos vivenciado em meio a essa pandemia, confie no Senhor, descanse nele, repouse nele. Ele cuida do seu povo e continuará cuidando para a glória dele. Por favor, mais uma vez, curve a sua fronte, feche seus olhos e nós vamos orar. Uma oração de clamor ao Senhor. Clame ao Senhor. Diante de tantos pedidos, ore ao Senhor neste momento. Deus, reconhecemos a tua soberania, reconhecemos os teus feitos em cada um de nós, compreendemos a tua grandeza, a tua majestade. Senhor, diante de tantas preocupações, diante de tanta angústia, ajuda-nos a confiar no Senhor, ajuda-nos a descansar nos teus braços, compreendendo que o Senhor é o autor da vida, e nós devemos então engrandecer o teu nome e descansar no Senhor. Queremos te pedir, Senhor, neste momento, que o Senhor, que o teu Espírito Santo possa fortalecer a fé dos meus irmãos, que o teu Espírito Santo possa consolar a vida dos meus irmãos, diante dos seus pedidos, que cada um deles possa então confiar no Senhor, crendo na tua soberania, crendo nos teus feitos. E quero te pedir também, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir ao encontro dos meus irmãos. Os meus irmãos, se tiver algum deles que estejam nesse momento doentes, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa ir ao encontro deles, fortalecendo, cuidando de cada um deles, visando unicamente a tua honra, a tua glória e o teu louvor para sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, fundamentos, uma base sólida para uma vida bem-sucedida. Este é o nosso estudo. Semana passada, vimos um fundamento, que foi viver dentro dos propósitos de Deus, que são necessários para edificar as nossas vidas. É fundamental compreendermos o que Deus ele quer para cada um de nós. Onde o Senhor ele quer nos usar, qual o propósito, com qual objetivo. O pastor Honório indicou um livro semana passada chamado Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, que você possa ler, que você possa então estudar esse livro, que você possa aproveitar essa oportunidade de crescer espiritualmente. Hoje observaremos mais um fundamento, conversão genuína, para uma vida bem-sucedida. Conversão genuína para uma vida bem-sucedida. Por gentileza, abra sua Bíblia
no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15. Por favor, abra sua Bíblia. Acompanhe esta leitura. A palavra do Senhor nos diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Versículo 3, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Versículo 15, leia juntamente comigo neste momento: para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar ao Senhor neste momento. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que ela é viva, ela é eficaz. Por meio da Tua palavra o Senhor fala conosco. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nesse momento clarear a nossa mente, que o Teu Espírito Santo nesse momento possa aquietar o nosso coração, que possamos nesses poucos minutos meditar na Tua palavra, aprender mais da Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo aplique em nós a Tua palavra, visando unicamente a honra, a glória e o louvor do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, uma pergunta para que a gente possa refletir nesse estudo: será que ir aos cultos, participar dos cultos, ter uma posição na igreja, ou ser batizado, será que isso identifica uma pessoa como um cristão? Todavia, as evidências externas não são bastante para reconhecer uma conversão genuína. Alguns entram nas igrejas cristãs, algumas pessoas
ouvem a palavra de Deus. Algumas pessoas aparentemente reconhecem a Jesus, mas uma pergunta para que a gente possa refletir neste estudo bíblico: quais os aspectos de uma conversão genuína? Esta pergunta ela será respondida baseado no texto que acabamos de ler, João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15, que descreve aqui uma conversa, um diálogo entre Jesus e Nicodemos, entre Jesus e o líder judeu, entre Jesus e um mestre da lei, Nicodemos. Nicodemos não era qualquer pessoa. Nicodemos era o mestre da lei, ele conhecia a lei. Note que esse homem, ele foi ao encontro de Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus à noite. O texto não nos relata por que à noite, mas Nicodemos foi à noite ouvir de Jesus, conversar, bater um papo com Jesus, ouvir dos ensinamentos de Jesus, com o objetivo então de conhecer mais do Senhor. Mas Jesus, ele o confrontou. Jesus, ele foi diretamente ao ponto. Apesar de Nicodemos ser mestre em Israel, Jesus ele vai ao ponto. E então ele compartilha com Nicodemos que era necessário que ele tivesse então uma verdadeira experiência espiritual, uma verdadeira experiência de conversão. Mas a pergunta para você que está me ouvindo neste momento é: o que é uma conversão? O que é uma conversão genuína? Segundo Adão Carlos Nascimento, em seu livro Catecúmenos, ele diz que a conversão é o resultado da ação do Espírito Santo, que leva o pecador a arrepender-se dos seus pecados e a crer em Cristo como Salvador e Senhor. Ou seja, a conversão é a ação de Deus no homem, e então ele responde crendo em Cristo Jesus como Salvador e Senhor. A conversão é um ato de Deus no homem. É uma ação soberana de Deus na vida do homem. E em segundo lugar, o homem então responde essa ação. Então, estando em Cristo, o que significa estar em Cristo? Uma vez convertido, o que significa estar em Cristo Jesus? Jerry Bridges, em seu livro intitulado Quem Sou Eu? Nossa Identidade em Cristo. Ele diz: o que significa estar em Cristo? Seria questão de localização, como estar em uma casa? Seria como pertencer a um clube ou uma organização? Não. Estar em Cristo, o termo em Cristo, é a expressão que o apóstolo Paulo usa para dizer que estamos unidos em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 5. Significa então abandonar uma velha vida, para começar uma nova vida. Para começar uma nova vida com Jesus, em um relacionamento íntimo com Ele. Lembrando que esse abandono só é possível pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. E assim, essa pessoa convertida, essa pessoa alcançada pela graça de Deus, demonstra em arrependimento e fé, reconhecendo Jesus como Salvador e Senhor. É crucial ter em mente a distinção teológica entre a regeneração e a conversão. Regeneração, meus irmãos, é o ato de Deus dar vida, despertar a vida, a pessoa,
para uma realidade espiritual. A conversão é o resultado da regeneração. Tende a ser uma experiência visível. As pessoas observam e notam: nossa, que diferença! Como está fulano? Como está Beltrano? Olha como é que ele está agindo. Olha como é que ele está lidando com as situações. A regeneração é totalmente independente da vontade do homem. Já a conversão é a resposta do homem ao estímulo de Deus em arrependimento, em fé. Conversão genuína é um fundamento para uma vida bem-sucedida. Mas quais são os aspectos dessa conversão genuína? O primeiro aspecto de uma conversão genuína é transformação completa. Olhe para a sua Bíblia, por gentileza, João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 2, que diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas se Deus não estiver com ele. Observamos aqui que Nicodemos, ele começou um diálogo com Jesus. E sabemos também da troca de gentileza de Nicodemos para Jesus. Compreendemos também a posição religiosa e social de Nicodemos em Israel. Nicodemos, ele é um mestre da lei, meus irmãos. Era um homem que compreendia a lei. Notamos que Jesus, ele não se deixou levar por tal conhecimento ou por quem era Nicodemos, pois ele estava interessado na salvação daquele homem. Olhe, por favor, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus, ele disse que para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. É necessário uma transformação completa. Nicodemos, após as palavras de Jesus, Nicodemos então, ele não entende que Jesus estava compartilhando com ele. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Observe também que Nicodemos, ele está agora se desculpando. Ele acha muito tarde essa mudança, que não precisa e não deve mudar. Nicodemos acha que viveu muitas coisas, muitas experiências que não dá para deixar. Todo o seu aprendizado, todo o seu status, de quem era Nicodemos, não são coisas que se joga fora de um dia para o outro, tão facilmente e rapidamente. Contudo, o nascer de novo, a conversão, significa morrer para este mundo e viver para Cristo. Significa abandonar a velha vida e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Significa então redirecionar a nossa mente, o nosso coração, que antes estava centrado no homem, nos meus desejos, nas minhas vontades, nos meus sonhos, e agora eu redireciono a minha mente para a vontade de Deus, centrado em Cristo. Eu estou agora preocupado com o reino de Deus, a propagação do Evangelho. Eu estou preocupado em compartilhar de Jesus, também cuidar da minha família, também lidar com os meus irmãos, estar junto uns com os outros,
fortalecer uns aos outros em Cristo Jesus. Estou preocupado então com o reino de Deus. É uma mudança de atitude, uma mudança de mente, de comportamento e de caráter. Renascer é começar uma nova e diferente vida, centrada em Cristo Jesus. O novo nascimento, a conversão genuína é uma necessidade de todas as pessoas. Talvez você está me ouvindo agora e se pergunte, mas por que um novo nascimento? Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Por isso que nós precisamos de um novo nascimento. Mas como nascer de novo? Pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. E assim nós respondemos, reconhecendo Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Arrependendo então dos nossos pecados e reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Assim, nascerá espiritualmente uma pessoa, terá uma vida com Jesus, fará parte da família de Deus, e o próprio Deus o preserva até o fim, até a sua volta, para buscar a sua igreja para a glória de Deus. Este é o primeiro aspecto de uma conversão genuína, transformação completa. O segundo aspecto de uma conversão genuína é uma verdadeira experiência espiritual. Este é o segundo aspecto. Diante da questão levantada por Nicodemos, Jesus ele argumentou que aquela experiência dele não dependeria só da vontade dele, mas da ação do Espírito Santo na vida dele. Olhe por favor, versículo 5. A palavra de Deus nos diz: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água e o Espírito provavelmente são figuras do batismo de João com água e de Jesus com o Espírito. Contudo, é importante nós compreendermos, o novo nascimento é uma experiência apenas pela ação do Espírito Santo. Não é uma vontade que só vem de mim, é uma ação do Espírito Santo em nossas vidas, e assim nós respondemos ao estímulo de Deus em nossa vida, e então rendemos aos pés de Jesus, reconhecemos ao Senhor Jesus, e vivemos então numa verdadeira experiência espiritual em Cristo Jesus, refletindo sobre as coisas do reino, sobre as coisas celestiais. A conversão é uma intervenção do poder de Deus no homem, e assim essa conversão, ela gera mudanças de atitudes, gera mudança em nosso comportamento, em nosso caráter, e atesta assim, demonstra uma genuína, uma verdadeira experiência espiritual, em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram coisas novas. Então refletimos sobre o reino. Refletimos então de cuidar da nossa família.
orar uns com os outros, fortalecer uns aos outros, em casa, lendo a palavra de Deus, tendo intimidade com o Senhor, orando ao Senhor, se ajoelhando diante da presença do Senhor, e tendo esse relacionamento de intimidade com Jesus. É isso que Ele almeja para os seus filhos, uma experiência espiritual, uma experiência onde os filhos de Deus, eles se voltam para a palavra e ouvem a voz do seu mestre, ouvem a voz de Jesus na sua palavra, e assim anseiam em fazer a vontade de Deus. É este relacionamento espiritual que Jesus está falando para Nicodemos. Jesus ele continua falando no versículo 6 ao versículo 8, que diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire, Nicodemos, de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O nascido da carne, como o próprio texto nos ensina, o nascido da carne é carne, ou seja, as pessoas que desejam a carne, a humanidade que deseja então a carne, elas vivem e elas morrem ansiando os desejos da carne. Mas o que é nascido do Espírito, esse anseia ter um relacionamento, uma experiência espiritual em Cristo. Recebe então uma nova essência, recebe então uma vida espiritual. Sua vida é impulsionada, direcionada pelo Espírito Santo. O verdadeiro convertido, ele não pensa como pensava antes. O verdadeiro convertido, ele não age como agia antes. O verdadeiro convertido, ele age de forma diferente. Antes de falar, ele reflete, ele ora ao Senhor. Antes de tomar uma decisão, antigamente tomava a decisão de qualquer jeito, agora ele ora ao Senhor e pergunta: Deus, o que o Senhor deseja da minha vida? O novo convertido, ele tem um direcionamento diferente, pois ele é direcionado na pessoa de Jesus, direcionado em olhar para Jesus. Ele tem o conforto e o consolo do Espírito Santo. A sua mente e o seu coração estão em atitudes no Senhor Jesus, visando unicamente o seu reino. Antes se preocupava apenas com ele próprio, se preocupava apenas consigo mesmo, mas agora ele se preocupa com o reino. Agora ele quer cumprir a missão que o Senhor almejou para ele, de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Mesmo dentro de casa eu posso pregar o Evangelho, sim, posso pregar para os meus familiares, e posso pregar também para os meus amigos, ligando uns para os outros, fazendo uma chamada de voz, uma chamada de vídeo, compartilhando de Jesus, na sua palavra. Podemos evangelizar em todo tempo, não perca esta oportunidade. O verdadeiro cristão, ele ama a Deus sobre todas as coisas. O verdadeiro cristão, ele ama também ao próximo, como a si mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 37 ao versículo 39. O verdadeiro cristão, ele prega o Evangelho, ele discipula pessoas, ele está preocupado em crescer espiritualmente e também crescer juntamente com outra pessoa. O verdadeiro cristão, ele tem tempo, ele busca o tempo para discipular pessoas, para estar junto uns dos outros, abrindo a Bíblia um com o outro, fortalecendo a fé, ajudando, momento de oração, compartilhando da palavra e crescendo juntamente em Cristo Jesus.
Este é o verdadeiro evangelho. Este é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele ama Deus, ele ama as pessoas, ele discipula pessoas e ele então cresce em Cristo Jesus, cumprindo a missão de Deus para a sua vida. Mateus capítulo 28, versículo 19. Conforme então com a soberania de Deus, Deus ele age nos indivíduos, nas pessoas, removendo o coração de pedra e então dando-lhe um coração receptivo da palavra de Deus. E assim nós olhamos para a palavra de Deus para cada um de nós. Podemos então ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. Se Deus ele sopra numa pessoa que estava morta espiritualmente, esta pessoa então ela ressuscita dos mortos e ela vive uma verdadeira experiência espiritual em Cristo Jesus. Se você já tem vivido essa experiência, glória a Deus por isso. Se você tem pessoas que ainda não estão vivenciando essa experiência, ore por essas pessoas, ligue para elas, traga uma palavra de ânimo, traga uma palavra de conforto, de fortalecimento na palavra de Deus. Primeiro aspecto da conversão genuína, transformação completa. O segundo aspecto da conversão genuína, verdadeira experiência espiritual. E o terceiro aspecto da conversão genuína, arrependimento verdadeiro. Observe por gentileza do versículo 9 ao versículo 15. João capítulo 3. A palavra de Deus nos diz: então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. A conversão é a experiência, é o passar pela experiência da serpente de bronze. É isso que Jesus está compartilhando aqui para Nicodemos. Jesus ele falou aquelas palavras para Nicodemos, e Nicodemos ele lembrou da história do livro de Números, Números capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9. Abra sua Bíblia, por favor. Números capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9. A palavra de Deus nos diz: então, partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou ao povo, pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que o mirar viverá. Versículo 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava, ou seja, era curado. Nós observamos aqui
que o povo, ele saiu do Egito, o povo estava aqui no deserto, o povo aqui, ele estava reclamando contra Deus, murmurando, eles estavam cansados do maná, eles estavam cansados daquela rotina, e o povo desagradou a Deus, que mandou então as serpentes abrasadoras. Contudo, o povo também ele se arrependeu e clamou por socorro ao Senhor. Moisés orou, Deus mandou construir a serpente de bronze, e quem olhasse para aquela serpente de bronze seria curado, seria então restaurado a saúde. Jesus aqui ele ilustra a Nicodemos que ele tinha a natureza pecaminosa. Ele não era diferente dos israelitas. E hoje não é diferente também. Nicodemos tinha o seu sangue o veneno do pecado. Todavia, o levantamento do Filho do Homem é a solução providencial de Deus. Jesus, ele é a cura para as chagas do pecado. Jesus é a nossa solução. Jesus é a cura do nosso pecado. Porém, é preciso que arrependamos dos nossos pecados e assim desfrutemos desse antídoto divino. Assim, a resposta do homem ao estímulo de Deus é o arrependimento, é reconhecer Jesus como o suficiente Salvador da sua vida, é reconhecer-se como um pecador que necessita da graça de Deus. A conversão, ela se dá então pelo arrependimento verdadeiro, o qual sofre pelo pecado cometido, porém esta pessoa, ela tem esperança em Cristo Jesus. Segundo Anthony Oekema, que foi um pastor, em seu livro intitulado Salvos pela Graça, ele disse que o arrependimento é o retorno consciente da pessoa regenerada, para longe do pecado e para perto de Deus, numa completa mudança de vida, manifestando-se em uma nova maneira de pensamento, sentimento e vontade em Cristo Jesus. Então a terceira conversão genuína, o terceiro aspecto é o arrependimento verdadeiro. E por fim, o quarto aspecto de uma conversão genuína é uma fé salvadora. Os israelitas que haviam ali sido picados por aquela serpente, eles precisavam então olhar para a serpente de bronze, para serem então curados. Notem que os israelitas ali, eles agiram com uma atitude de fé, acreditar na provisão de Deus. E Jesus, ele falou sobre essa necessidade de crer na provisão de Deus. Olhe para a sua Bíblia, por gentileza, João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus aqui, ele demonstra a salvação unicamente nele, para que todos naquele que nele crê, Deus ele providenciou uma salvação àqueles que creem em Cristo Jesus, que respondem ao estímulo de Deus em uma atitude de fé, unicamente no Senhor Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 28 e Hebreus capítulo 11, versículo 6. A fé salvadora, meus irmãos, é o ato de olhar para Jesus e compreender que em nosso ser, Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Não existe também uma fé verdadeira sem o conhecimento de Deus, sem que eu creia em Jesus, sem que eu tenha conhecimento do Senhor Jesus, sem que eu compreenda sobre a sua vida, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição.
Além disso, é também concordar com os ensinos da Escritura Sagrada, como sendo palavra de Deus, descrevendo também sobre o pecado e como que Deus ele decidiu salvar o homem. Então, a partir do momento que reconhecemos Cristo Jesus, a salvação está garantida. Significa então descansar na obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Significa então repousar na obra consumada de Cristo e aceitar o que Ele fez por nós. O que Jesus fez na cruz do Calvário por nós é suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Quem salva é Cristo. E a fé é o instrumento para receber o benefício dEle em nossas vidas. Lembre, Cristo é a nossa provisão salvadora. Uma vez alcançados, então, pela graça de Deus, que possamos glorificar ao nome do Senhor em todo o tempo, que possamos ter corações agradecidos pelos seus feitos diário em nossa vida, e assim cresçamos em Cristo Jesus, em sua palavra e também em uma vida de oração constantemente. Portanto, meus irmãos, a conversão genuína, segundo Jesus, é uma transformação completa pelo Espírito Santo, produzindo então um verdadeiro arrependimento e fé, atestando, demonstrando uma experiência espiritual em Cristo Jesus. Conversão é uma experiência graciosa de Deus. Nicodemos, embora tenha questionado sobre Jesus, ele o seguiu depois. João capítulo 19, versículo 39. Deus quem nos regenera, e então nós cremos no Senhor. Assim tenhamos corações agradecidos. Assim tenhamos corações gratos ao Senhor pela conversão, pois o voltar-se a Deus é plenamente obra da sua graça, da sua misericórdia para conosco. Desapeguemos das conquistas terrenas, desapeguemos do status e rendamos aos pés de Jesus diariamente. Uma pessoa convertida, ela professa Jesus como Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e é o Senhor e voltará para resgatar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Convertidos, mas e agora? Queria deixar aqui algumas aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, que possamos confessar os nossos pecados ao Senhor. 1 João capítulo 3, versículo 9. Que possamos então voltar para o Senhor e confessar os nossos pecados diários diante do Senhor. Uma segunda aplicação, que possamos amar os nossos irmãos. Amemo-nos uns aos outros. 1 João capítulo 4, versículo 7. Amemos com ações, que possamos demonstrar esse amor para com os nossos irmãos. Mesmo distante fisicamente, nós podemos demonstrar um amor, mandando uma mensagem, ligando um para o outro. Que possamos também, em terceiro lugar, encoraje uns aos outros. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Que possamos então fortalecer uns aos outros em Cristo Jesus. E por fim, não esqueçamos também da nossa missão, que é pregar o Evangelho a toda criatura, em todo o tempo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Por favor, feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento, encerrando este culto, encerrando este estudo bíblico para a glória de Deus. Ore ao Senhor neste momento,
Fale com Deus. Agradeça ao Senhor pelos seus feitos em sua vida. Agradeça pela salvação em Cristo Jesus. Agradeça porque o Senhor o resgatou das trevas para a luz. E hoje você tem uma transformação completa. E hoje você vive numa experiência espiritual com o Senhor. Você já se arrependeu dos seus pecados e tem uma fé salvadora em Cristo Jesus. Continue orando. Continue meditando na palavra de Deus, buscando ao Senhor diariamente, em um relacionamento contínuo para a glória de Deus. Mas talvez você ainda não conheça Cristo. Talvez você que acompanhou esse estudo desta noite, ainda não conhece a Jesus. Lembre que sem o novo nascimento, não podemos ver e entrar no reino de Deus. Você que compreendeu esse estudo bíblico, e agora, nesse momento, o Espírito Santo tem batido em seu coração, tem falado com você. E você que, neste momento, reconhece e aceita o convite de Jesus, aonde você estiver neste momento, arrependa-se dos seus pecados, reconheça o Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida. Deus, louvado seja o teu nome por mais um estudo bíblico, Pai. Nós só temos a te agradecer pela tua ação soberana em nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor nos alcançou e tem alcançado corações. Só temos a agradecer ao Senhor que nos atrai diariamente para a sua presença com graça e misericórdia. Que o Senhor, em nome de Jesus, continue abençoando os meus irmãos, fortalecendo a fé deles, aonde eles estiverem, que eles possam diariamente se voltar para o Senhor, em oração, em leitura da palavra, e que eles possam fortalecer uns aos outros para a glória do Senhor. Esta é a nossa oração que te pedimos e te fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, queria deixar alguns avisos para cada um de vocês. Todo domingo, de 8 a 8h30 da manhã, temos orado aqui na igreja, Homens em Oração. Fica o convite especial para você, homem, você que está me ouvindo, você que está me vendo, um convite especial para você, venha orar conosco, um momento de oração abençoado, que temos vivenciado aqui na igreja, todo domingo de 8 a 8h30, oração. Voltamos também, meus irmãos, de forma presencial, ainda na Escola Bíblica Dominical, às 9h da manhã. Estamos em uma série de estudos sobre Atos dos Apóstolos. Venha, está restrita a 50 pessoas no templo, com classe única de adultos e família. Participe conosco, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus te fortaleça, e que Deus continue abençoando a sua semana para a glória de Deus.